que eu posso dizer assim, o que são os erros mais comuns? Pessoa misturar muita coisa. Então, por exemplo, eu estava conversando com um triatleta que vai participar da competição amanhã. É muito difícil para um triatleta que está treinando corrida, bike, natação, aí ele botar a apneia. Caramba. E são treinos que um concorre com o outro. Com certeza. É como o fisiculturista quer ser maratonista. Um é um treino mais anabólico, o outro é mais catabólico. Então, na apneia é muito importante você treinar e ser capaz de recuperar o seu corpo para ele supercompensar. Então, o que é supercompensação? Todo treino que a gente faz, ele tira o nosso corpo do equilíbrio, da homeostase. Uma musculação, ela está criando microlesões ali no músculo. Sim. Né? A apneia está mexendo com falta de oxigênio, com balanço químico. Isso é um estímulo. E geralmente é um estímulo que deixa a gente mais fraco. Se eu começar a fazer uma barra agora, depois de várias repetições, 10 repetições, eu vou estar mais forte ou vou estar mais fraco? Geralmente vou estar mais fraco. Vai estar cansado. Mais cansado. Trabalho, Se eu continuar fazendo, eu vou ficar fazendo cansaço em cima de cansaço. Então não vai me ajudar. O que eu tenho que fazer? Recuperar. Exato. Dar o tempo que depende totalmente do sono e da alimentação. É o calo na mão, por exemplo. Se eu quero fazer um calo na minha mão, eu pego a enxada, fico o dia inteiro capinando o quintal. O que vai acontecer? Vou machucar a minha mão. Vai machucar. Se eu pegar a enxada no dia seguinte, vou fazer machucado em cima do machucado. Agora, se eu der uns 2, 3 dias de descanso, aquelas células que foram desintegradas ali com a abrasão, elas vão se regenerar e vão criar camadas adicionais. Essas camadas adicionais que a gente chama de supercompensação. Entendi. Que é para quando você receber o mesmo estímulo, seu corpo não sair da homeostase. Ele não perdeu o equilíbrio. É assim que o seu corpo direciona onde ele vai ativar determinados genes ali do DNA conforme necessidade do ambiente. Que massa. É exatamente por isso que tem que... o que eu falo, na pesca sub, você tem que respeitar o seu limite. No treino, você tem que forçar o seu limite, né? Tipo assim, se eu vou para musculação, eu vejo uma galera que fica lá fazendo musculação e você vê que o cara não tá botando, não tá dando o melhor dele. Ele tá preocupado com o número. Não, tem que fazer 10. Tem que fazer 10. Se ele tá fazendo de boa com aquele peso, o corpo dele tá entendendo o quê? Esse cara não precisa de mais músculo não, meu irmão. É isso. Não precisa não. Deixa assim do jeito que tá mesmo. Mas porque não está saindo do equilíbrio. Não tá indo para criando falha, microlesões suficientes, coisas para o corpo reagir para ficar mais forte. Exato, realmente. Perfeito. Mas se você vai até a falha, aí o corpo vai dizer, esse cara precisa de uma estrutura para suportar essa falta de oxigênio aqui. Isso. Né? Esse cara precisa de um melhor controle do CO2, uma distribuição de sanguíneo. Essa maneira era como as pessoas antigamente treinavam. Elas iam apneias máximas. O cara fazia só fazia a máxima, né? Uma máxima pelo menos por dia. Profundidade, ou dinâmica, ou 3, 4 vezes por semana, máxima. É uma maneira que você evolui. Só que é uma maneira que você também sobrecarrega muito facilmente o sistema nervoso e você fica muito estressado e você não consegue sustentar por muito tempo fazendo isso. É verdade. Mas funciona. Sim. Então você tem vários caminhos para melhorar. Por exemplo, não adianta eu botar um sujeito que tem uma técnica horrível para ficar fazendo o máximo. Ele vai melhorar? Vai. Só que se ele, sem fazer máximo, se ele só melhorasse a técnica, ele poderia às vezes melhorar muito mais. Perfeito. Entendeu? Então você tem que saber focar quais são os seus pontos fracos. Entendi. Para você ir trabalhando nas variáveis que você pode, não sem se desgastar tanto, melhorar. Entendi. São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Você falando que só entre você escolher a roupa certa para mergulhar e a nadadeira certa, dá um bocado de variável. Eu faço esse cálculo, né? Por exemplo, digamos que você tem uma roupa de apneia perfeita e uma nadadeira de apneia perfeita, mas que uma combina perfeita com a outra para te dar uma flutuabilidade perfeita para o encaixe da pernada ser perfeito. Só que você tem 10 modelos de roupa top no mercado e 10 modelos de nadadeira top no mercado. Sim. Só aí são 100 combinações possíveis. Caramba, meu. Aí você tem que testar qual combinação funciona melhor
Se você vai 3 vezes por semana para a água, você vai ficar aí 8 meses testando cada combinação. Caramba, E aí um teste só não é suficiente, então você vai precisar fazer vários testes. Então, você tem várias maneiras de evoluir, vários caminhos, só que você quer o mais rápido. Sim. Né? E geralmente o mais rápido é aquele que a gente... Qual é a minha maior deficiência? Porque a gente está acostumado a treinar naquilo que a gente é bom. Homem gosta de treinar membros superiores, não gosta de treinar a perna. Verdade. Mas o que a gente tem mais margem para evoluir? Exato. Né? Exato. Então justamente esse que a gente tem que atacar mais. Então, em algum momento você vai chegar num ponto que você realmente vai ter que se dedicar mais à intensidade para o seu corpo reagir. Mas tem que ter um certo cuidado, porque quando a gente está lidando com falta de oxigênio, não é saudável você ficar também forçando até o limite do samba, do apagamento. Então você tem que ir um pouco... Eu estou lendo o livro do Herbert Nietzsche, eu achei muito interessante que ele estava falando que para profundidade, por exemplo, os atletas eles treinam, geralmente eles fazem no treino uma marca, ele vai tentar um recorde mundial, digamos. Aí ele faz no treino, o recorde mundial, vamos supor, 80 metros. Sim. Aí ele faz 82 no treino ali, 80, para chegar lá na hora e fazer. O Herbert Nietzsche já fazia diferente. Ele fazia 80% do que ele queria atingir, que era o recorde mundial. E ele treinava sempre até 80%. Então ele ia treinando, e tinha uma hora que ele já sentia que ele podia avançar, só que ele parava ali. Entendi. Porque aí ele nunca se sentia desmotivado, ele sempre ficava com a sensação que dava para ir mais, e ele deixava para ir mais realmente na hora que fosse o... Massa. Eu achei interessante essa maneira, essa abordagem. E foi assim que ele bateu todos os recordes mundiais possíveis. Então, por exemplo, eu estou fazendo o recorde que eu quero bater, o brasileiro é 154. Eu vou ficar ali fazendo 135. Mas eu vou fazer de uma maneira que fique muito fácil de fazer várias vezes aquilo. Entendi. E com vontade de passar, mas não, vou subir antes. Entendi, massa. Aí na hora de largar... É a zona escura, né? Os maratonistas, eles treinam assim, tem a zona escura. O maratonista, ele não treina, não vai correr 42 km todo dia. Exato. Ele corre menos e até que no dia da competição ele vai passar pela zona escura, que é uma zona onde ele não foi no treino dele. Isso, né? Interessante. Aí a zona escura, o cara treinando se o cara for fazer 42 km todo dia, sobrecarrega. Acabou, você não vai conseguir, não. Na apneia tem muito isso. Então, o segredo é você dar os estímulos certos, o descanso certo, que não pode ser ignorado. Que, por exemplo, você trabalhou o dia inteiro. Se estressou, se aborreceu, tal, isso já está interferindo na sua recuperação. Verdade. Você dormiu mal, interferiu. Você comeu mal, interferiu. E aí, o que você precisa? Que o seu corpo direcione toda a energia para supercompensar aquilo que você realmente deseja. Então, quando você começa a dar estímulos muito variados, Entendi. Ele fica perdido, porque ele não sabe o que ele faz. Entendi. Peraí, eu vou produzir... Peraí, vou produzir essa proteína aqui, que essa proteína vai ajudar a lidar melhor com a hipóxia. Não, mas ele está fazendo por muita musculação, não. Então, melhor direcionar essa proteína para o músculo e tal, não sei o quê. Entendeu? Para ele não ficar perdido. Entendi. Então, o cara tem que focar num esporte só e numa modalidade só para... Os resultados melhores são a apneia mesmo, exercício específico. 3, 4 vezes por semana é o mínimo, para você ter grande ganhos. Intercalado um dia sim, um dia não, né? Um dia de repouso? Não, pode até fazer dias seguidos, mas um dia de repouso na semana é importante. Mas você pode pensar assim, um treino legal para apneia. Ter pelo menos um dia de cardio na semana, pelo menos um dia de musculação. O cardio que você fala seria aquele da zona 2, aquele cardio leve? Isso. Levezinho, né? Depende da época, do período também que você está. Porque você tem, por exemplo, a competição alvo é no final do ano.
no início do ano, você pode dedicar mais à parte física, pode botar mais cardio, mais musculação, pode trabalhar VO2 máximo, pode trabalhar exercício de intervalares, pode fazer muitas coisas que não vai atrapalhar tanto. Você está focando na construção da estrutura física para depois começar a focar mais na mais apneia. específico, né? A pesca sub é um excelente treinamento para apneia. Sim. Você vê que todos os grandes apneístas, recordistas, pelo menos 70% faz pesca sub. Alguns vivem da pesca sub. Aí quando está chegando próximo da competição, eles param 2 meses e ficam só dedicados ao treino. Porque a pesca sub ela tem uma limitação que é a questão da intensidade. Ela trabalha muito volume, mas em baixa intensidade. Porque o cara não pode ficar forçando direto. Ele não pode forçar, porque ele é muito arriscado. Exato. E aí você só consegue forçar no ambiente controlado. Isso. E aí, mas se o cara já trabalha muito o volume, ele já tem toda uma estrutura que é muito favorável para quando ele começar a botar um pouco de intensidade, o corpo dele responder rápido. Ele já treinou todo o reflexo de imersão, já treinou. Então, essas pessoas ganham muita vantagem. Pessoa que já faz muita pesca sub. Quando eu falo muito pesca sub, é 3 vezes por semana no mínimo. Inclusive, não conta. Teve uma performance que você fez depois de ter praticado bastante a pescaria. Eu bati o meu recorde pessoal de apneia estática, sem oxigênio puro, que foi 8 minutos e 9. 8 minutos e 9? É. Caramba, meu irmão. E aí foi justamente uma pescaria de polvo na semana anterior. O que aconteceu? Foi curioso isso. Eu estava treinando, antes da pandemia, eu estava treinando apneia estática, caça submarina, futevôlei, musculação, corrida, fazia tudo ao mesmo tempo. Sempre gostei muito de esporte, fazia tudo. Aí eu estava evoluindo, mas muito pouco. Quando chegou a pandemia, tudo fechou. Aí eu consegui dar uma escapadinha para mergulhar e acabou, não tinha muita coisa para fazer. Era lockdown. Sim. Aí consegui dar umas escapadinhas para ir pescar polvo. Pescaria de polvo, você desce, fica ali 50 segundos, 1 minuto, sobe. Fica 50 segundos na superfície, 40 segundos, desce. Rasinho. 1 minuto, rasinho. Desce, sobe, desce, sobe. Só que você fica fazendo isso várias horas. Então, existe uma coisa que no treino de apneia também é muito importante. Você já ouviu falar na musculação o TUC, que é o Time Under Contraction, que é o tempo que você leva de contração muscular? Sim, sim. Na apneia, a gente tem o tempo total de apneia durante o treino. Por exemplo, se eu faço 3 séries de 5 minutos de apneia estática, qual foi o tempo total que eu fiz? 15 minutos. Isso. Agora, se eu faço 10 séries de 2 minutos... Aí já foi maior, já foi 20 minutos. Faz sentido, cara. Então, fantástico. Essa coisa me permite, por exemplo, fazer 100 mergulhos e ter acumulado ali vários minutos de apneia, de treino. Esse mergulho de polvo, desce, sobe, em poucas horas. Entendi. Então, é um grande estímulo. Você pode trabalhar mais intensidade, que é bom. Quanto mais intensidade, menos volume você tem que dar. Então, por exemplo, eu não vou fazer 10 séries, 20 séries de 5 minutos, uma intensidade muito grande, que vai ser demais para o meu corpo. Eu trabalho menos. Agora, se eu for trabalhar em baixa intensidade, o ideal é fazer mais volume. Entendi. Então, eu tinha feito bastante volume em baixa intensidade, fiz umas 3 vezes na semana. A gente sabe que de um dia para o outro você vai vendo o ganho. Aí eu parei uns 3, 4 dias sem treinar, só em casa mesmo, lockdown. Aí o corpo super compensou. Fui para a água na semana seguinte. E, cara, aí minha apneia, logo de cara, eu fui fazer um treino na piscina da minha namorada, foi logo 7,5. Logo no primeiro dia, assim. Eu falei, caramba, pega a câmera aí, que eu tenho filmado. Pô, pega a câmera aí, amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã eu vou fazer de novo. Aí foi no dia seguinte 7,40, outro dia 7,50. Aí eu fiz 3 dias seguidos, também aumentei minha marca. Então, é muito poderoso essa ferramenta de pesca sub, muito volume, e de repente tu para e começa a dar um pouco mais de intensidade. Sim.